Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou fazer esse exercício aqui, que é o exercício da semana 3 de apoio, ok? Exercício 6. Nesse exercício, ele pede, basicamente, para a gente, nesse trecho aqui do código, para o MIPS, ele pede para a gente verificar, primeiro, quantas vezes a memória de instrução é acessada. Muito bem, aqui, basicamente o que a gente precisa saber para poder resolver essa questão é saber exatamente o que são instruções. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de instruções. Nós temos a instrução tipo R, a instrução tipo I e as instruções tipo J. Esses são os 3 tipos que nós temos que conhecer. Nas instruções tipo I, eles aparecem normalmente nesse formato aqui, ó, com informações tipo load e store. E nas instruções tipo R, eles normalmente vão aparecer dando as orientações aritméticas, o que normalmente precisa ser executado. Então nós vamos encontrar muito parecido com esse formato aqui, né? Tipo com informação add. Então, olhando aqui no nosso exercício, o que a gente tem aqui são 4 linhas, e para cada linha ele tem uma instrução de load aqui. Aqui nós temos uma instrução de uma operação aritmética de adição, aqui nós temos uma instrução de store, e aqui nós temos uma instrução de adição de novo, novamente, ok? Um detalhe interessante, que nessa instrução de adição, observa que ele tem um izinho aqui do lado, né? Esse izinho pequeno aqui. Esse i aqui significa que é para fazer a adição numa constante. E o valor dessa constante, ele já está definindo aqui no programa. Essa informação vai ser importante para a gente poder resolver a segunda questão, tá? Então daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas basicamente, o que a gente tem? A gente tem que cada linha, basicamente, cada linha do código, basicamente é uma instrução. E a gente vai conseguir visualizar que tipo de instrução olhando aqui. Ok? Então, nesse caso aqui, quantas vezes a memória de instruções é acessada? Então, no caso aqui, ela é acessada 4 vezes. Ok? E aí, agora, olha só que interessante. A próxima pergunta, ela vai ser relacionada à memória de dados. Então ele está perguntando quantas vezes agora a memória de dados é acessada. E aí é importante a gente então conhecer esse detalhe aqui, ó, porque quando eu fiz a instrução de load aqui, por exemplo, eu aqui no final estou fazendo referência aqui a um endereço. E esse endereço é o local onde a memória, onde aquela informação ela se encontra, onde aquele dado se encontra. Então aqui tem um acesso à memória de dados, ok? Então eu vou ter esse acesso à memória de dados aqui, e vou também ter acesso a essa memória de dados aqui. E olha só que interessante, por que nas outras linhas eu não acessei a memória de dados? Porque a constante que eu tinha que adicionar aqui nesse caso, eu defini no próprio programa. Então, como ela já estava definida no próprio programa, então, na verdade, eu não precisei acessar. Ok? Então, eu acesso aqui 2 vezes. Legal? Esse exercício, ele apareceu na semana 3 de apoio, e também apareceu na semana 4 de apoio. Na semana 4 de apoio, basicamente o mesmo exercício, só que ele colocou com uma variedade aqui, um pouquinho diferente. Então talvez é importante visualizar isso, porque pode acontecer dessa forma também, eventualmente numa prova, caso esse exercício caia.
Então ele dá aqui o mesmo trecho de código e ele faz a pergunta da seguinte forma: considere as seguintes informações sobre esse trecho do código para a gente identificar quais são as verdadeiras e as falsas. Então a primeira pergunta é: a memória de instruções é acessada 2 vezes? Então não, a memória de instruções está sendo acessada aqui, está sendo acessada aqui, está sendo acessada aqui, está sendo acessada aqui. A memória de instruções está sendo acessada 4 vezes, portanto, essa alternativa é falsa. No segundo, ele pergunta o que para nós? Ele pergunta: a memória de instruções é acessada 4 vezes? Sim, então aqui é verdadeira. E no final, a memória de dados é acessada 4 vezes? Então vamos lá olhar de novo, mais uma vez. E a gente vai verificar o seguinte: não, a memória de dados está sendo acessada aqui, nesse endereço, muito importante lembrar desse detalhe, e acessado aqui também nesse endereço. Aqui a gente não está especificando nenhum endereço aqui em cima, a gente está só especificando aqui as posições de memória onde a gente quer colocar, mas não o endereço. E o que aconteceu aqui nessas linhas de cima é porque foram colocados instruções, mas a constante já foi colocada dentro do próprio código. Então aqui no caso são apenas 2 vezes, portanto a terceira é falsa. Então nesse caso desse exercício aqui, somente a alternativa 2 é verdadeira.